Você é corajoso o suficiente para explorar os lugares mais assustadores do mundo? Hoje, no Explorar, levaremos você a uma jornada por 33 destinos tão aterrorizantes que parecem saídos de um pesadelo. Mas cuidado, muitos desses lugares escondem segredos que até hoje não foram desvendados. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas explorações aterrorizantes. Começamos com um dos lugares mais sombrios da história, o campo de concentração de Auschwitz. Este foi o maior campo nazista durante a Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas perderam suas vidas. Caminhar por seus corredores é reviver o sofrimento e a tristeza de um período devastador. Você teria coragem de visitar este lugar carregado de história? No meio do deserto de Karakum, uma cratera ardente chamada Porta do Inferno queima incessantemente desde 1971. O fogo começou devido a uma falha em uma operação de perfuração, e desde então, as chamas nunca se apagaram. Um verdadeiro espetáculo infernal na Terra. Você se aproximaria de uma cratera em chamas? Uma cidade fantasma nos Estados Unidos, Centralia, foi abandonada após um incêndio em uma mina de carvão que começou em 1962 e continua queimando até hoje. Suas ruas rachadas e envoltas em fumaça inspiraram o jogo e o filme Silent Hill. Hoje, apenas algumas famílias ainda vivem em Centralia, recusando-se a abandonar suas casas. O Lago Natron é um dos lugares mais letais da África. Suas águas alcalinas podem petrificar animais que entram em contato com elas. Apesar disso, o lago é um habitat vital para os flamingos. Uma beleza mortal. Você visitaria um lugar tão fascinante quanto perigoso? Esse cruzamento na Austrália é famoso por ser um dos mais perigosos do mundo. Os crocodilos que habitam a região atacam qualquer coisa que passe por lá. Apenas os mais ousados se atrevem a cruzá-lo. Mais de 100 crocodilos podem ser vistos aqui ao mesmo tempo. O Buraco Azul é um dos locais de mergulho mais perigosos do mundo. Muitos mergulhadores perderam suas vidas tentando explorar suas profundezas misteriosas. Um paraíso mortal para os aventureiros aquáticos. Você teria coragem de mergulhar neste abismo azul? Um dos poucos lugares na Terra onde você pode testemunhar fogo azul inflamado por enxofre, o vulcão Kavaiji no leste de Java, na Indonésia, realmente se assemelha ao playground do diabo. Um lago de ácido sulfúrico que despeja gás como uma respiração do demônio, enquanto a paisagem circundante é marcada por um calor que pode chegar a 600 graus Celsius. A cidade fantasma de Pripyat, Ucrânia, foi evacuada após o desastre nuclear de Chernobyl em 1986. Andar por suas ruas é como viajar no tempo para o momento exato da tragédia. A radiação na área ainda é alta, mas controlada o suficiente para visitas guiadas. Com penhascos assustadores e condições perigosas, a Estrada da Morte, na Bolívia, faz jus ao seu nome. Qualquer deslize pode ser mortal. É uma estrada estreita que liga a capital La Paz à região de Los Yungas. Com apenas 3 metros de largura e situada a 600 metros de altura do nível do mar, essa estrada é famosa por seu extremo perigo, registrando uma média de 209 acidentes e 96 mortes por ano. As Catacumbas dos Capuchinhos é um cemitério subterrâneo criado em 1599 pelos frades capuchinhos, um lugar onde milhares de corpos embalsamados estão expostos em macabras exibições. Está localizado na comuna de Palermo, na região italiana de Sicília. As catacumbas já abrigaram em torno de 8.000 múmias, muitas destruídas durante a Segunda Guerra e incêndios. Atualmente, é um ponto turístico da região, com exposição de 1.252 múmias, e são administradas e mantidas pelos frades capuchinhos. Chegou um tempo que não tinha mais espaço para novos enterros,
e os frades tiveram que fazer exumações para esvaziar as sepulturas. Na exumação de 45 corpos dos frades, observaram que estavam em perfeito estado de conservação e interpretaram como um sinal divino. Conhecida como a Ilha das Cobras, este lugar é tão perigoso que a entrada é proibida para o público. A ilha está localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe. É uma ilha desabitada, coberta pela Mata Atlântica e tem acesso proibido e restrito a analistas ambientais e cientistas autorizados. A ilha tem a segunda maior concentração de cobras do mundo, com 45 delas por hectare, perdendo apenas para a ilha de Shedao, na China. Você sabia da existência desta ilha? O Cristo do Abismo é uma estátua de bronze de Jesus, submersa desde 1954 no fundo da Baía de San Frutuoso, entre Camogli e Portofino, em Ligúria, na Itália, dentro da área natural da Marinha Protegida de Portofino, a 15 metros de profundidade. Uma estátua de Cristo submersa que provoca tanto admiração quanto um certo temor. Um dos lugares mais quentes da Terra, onde até as pedras parecem se mover sozinhas. O Vale da Morte recebeu seu nome em 1849 durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Foi chamado Vale da Morte por garimpeiros e outros que tentaram atravessar o vale a caminho dos garimpos de ouro, depois que 13 pioneiros morreram em uma das primeiras expedições de comboios. Localizado na Malásia, as cavernas de Gomanton são uma área protegida para a vida selvagem, especialmente orangotangos. Essas cavernas abrigam milhões de morcegos e insetos, criando uma atmosfera de arrepiar. Com centenas de bonecas penduradas, a Ilha das Bonecas tem fama de ser terrivelmente mal assombrada, supostamente para apaziguar o espírito de uma garota. Localizada no sul do México, alcançada somente por barco, a ilha tem um passado trágico e, consequentemente, traz consigo um aspecto sinistro. O Sanatório Berlitz-Eustaten foi eleito pela revista Condé Nast Traveler como um dos lugares mais assustadores do planeta. Construído em Berlim, na Alemanha, em 1898, inicialmente para abrigar pessoas com tuberculose, o hospital também tratou diversos soldados durante as guerras mundiais. Entre eles, um jovem soldado chamado Adolf Hitler, que havia sido ferido na perna em outubro de 1916, durante a Batalha do Somme, na França. Mais tarde, além de abrigar metralhadoras e gás de mostarda, também se transformou em um grande centro de tratamento para soldados nazistas feridos. Conhecida como Mar de Árvores, é uma floresta de 38 quilômetros quadrados, situada na base noroeste do Monte Fuji, no Japão. A floresta contém um grande número de rochas e cavernas de gelo, alguns dos quais são pontos turísticos populares. Devido à densidade das árvores, que bloqueiam o vento, e à ausência de vida selvagem, é conhecida por ser estranhamente silenciosa. Contam-se muitas lendas acerca da floresta. Algumas delas a relacionam com demônios, fantasmas e espíritos malignos característicos da mitologia japonesa. O solo da floresta é principalmente composto por rocha vulcânica, sendo difícil penetrá-la com ferramentas manuais. Existem diversas trilhas não oficiais que são geralmente usadas para a caça ao corpo, que acontece com certa regularidade feita por voluntários locais. Nos últimos anos, excursionistas e turistas começaram a marcar os caminhos por fita plástica. A Colina das Cruzes, na Lituânia, é um centro de peregrinação católica situado a cerca de 16 quilômetros a norte da cidade lituana de Jauliai. Segundo se conta, a origem desta colina deve-se a uma manifestação de luto e pesar dos familiares de lituanos, que foram enviados para a Sibéria pelos russos, quando da tentativa de libertação da Lituânia do domínio russo. Uma mistura de devoção e mistério. Conhecida como Cachoeiras de Sangue, na Antártida, estas cachoeiras parecem jorrar sangue, mas o fenômeno é causado por ferro oxidado.
É uma escorrência de água salgada, colorida por óxido de ferro, que ocorre na extremidade da geleira de Taylor e que dispersa sob a superfície do Lago Bonney, nos vales secos de McMurdo. O ossuário de Sedlec é uma pequena capela católica localizada abaixo da igreja e cemitério de Todos os Santos em Sedlec, na República Checa. A capela é decorada com ossos. Estima-se que o ossuário contenha entre 40 mil e 70 mil esqueletos, a maioria dos quais arranjados de forma a decorar e mobiliar a capela. O local está entre as atrações turísticas mais populares da República Checa, atraindo em torno de 200 mil visitantes por ano. Não é sempre que uma obra de arte causa arrepios na espinha, mas na cidade finlandesa de Parikkala, há um parque habitado por uma coleção de esculturas de aparência estranha, cujo comportamento bizarro pode pegar muita gente desprevenida. Hoje, o parque é visitado por cerca de 30 mil pessoas todos os anos. Fangar não é para os fracos de coração. Dizem que este forte do século XVI, construído na Índia, é mal assombrado, amaldiçoado por um padre que era praticante de magia negra. O forte possui a lenda de ser amaldiçoado e ser o local mais assombrado do país. O Winchester Mystery House é uma mansão na Califórnia, célebre por ser supostamente assombrada. Atualmente uma atração turística, foi originalmente a residência pessoal de Sarah Winchester. Não é à toa que essa mansão da Califórnia tem esse nome. Ela desafia a lógica por suas curiosidades arquitetônicas, como as escadarias que não levam a lugar nenhum e portas que se abrem para paredes. Além disso, em algum lugar deste edifício, existe um fantasma à espreita para assombrar os desavisados. De acordo com o imaginário popular, Sarah acreditava que a casa era assombrada pelos fantasmas daqueles mortos por rifles Winchester e que só a construção contínua poderia apaziguá-los. Você já ouviu falar da família Winchester, da série de televisão Sobrenatural? Inacreditavelmente, a rede de ossuários subterrâneos, escondida sob a capital francesa, guarda os restos mortais de milhões de pessoas. As catacumbas de Paris foram organizadas em alguns setores do complexo sistema de túneis e cavernas existentes no subsolo de Paris, resultantes de séculos de exploração de pedreiras, desde o período de ocupação romana na cidade. Tem coragem de fazer uma visitinha a esse labirinto de ossos? Mesmo em um dia ensolarado e brilhante, Glencoe, na Escócia, dá arrepios. Em 13 de fevereiro de 1692, 30 membros do clã MacDonald foram massacrados nessas colinas, vítimas das forças do governo escocês. Dizem que em certos dias de inverno, a paisagem remota e vazia se enche com os gritos dos moribundos. A Batalha de Gettysburg, ocorrida nos arredores e dentro da cidade de Gettysburg, Pensilvânia, foi o embate com o maior número das vítimas na Guerra de Secessão. Cerca de 7 mil combatentes de ambos os lados caíram em Gettysburg, um dos locais mais sagrados da Guerra Civil Americana, com milhares de feridos ou feitos prisioneiros. Muitos acreditam que o lugar é assombrado pelos espíritos de jovens soldados atormentados por sua morte precoce. Assim como outras cidades fantasmas, Craco, na região de Basilicata, no sul da Itália, transmite um certo apelo estético. Mas atenção, além da ameaça real de deslizamentos, este lugar tem fama de ser assombrado pelos espíritos de antigos moradores descontentes que foram forçados a se mudar depois que suas propriedades foram condenadas como inseguras. A depressão de Danakil no nordeste da África é extremamente ameaçadora com seu ambiente hostil e repleto de enxofre. Por ser uma depressão, o magma está mais próximo da superfície, o que faz com que a água que infiltra na terra esquente até estourar em geysers de 90 graus Celsius de temperatura, ostentando nuvens amarelas de enxofre e enchendo o ar com sais de cloreto. Assustador.
não é suficiente para descrever a atmosfera que permeia a penitenciária Eastern State, uma antiga instalação de correções na Filadélfia. Esta foi a primeira penitenciária do mundo, inaugurada em 1829. Entre os presos notórios estavam o mafioso Al Capone e o infame, mas bem-sucedido ladrão de bancos, Slick Willie Sutton. Os moradores de Sagada, uma cidade montanhosa nas Filipinas, ainda seguem a tradição de enterrar seus mortos, depositando os corpos em caixões que ficam suspensos num penhasco próximo. Segundo os historiadores, o objetivo desses caixões estarem suspensos nos imponentes alcantilados de Sagada era dar liberdade à alma do falecido, para subir com facilidade ao céu. Mas Sagada, que até pouco tempo atrás era um lugar para se mostrar o respeito pela cultura e as tradições ancestrais, se transformou em um espaço caótico, ruidoso e abarrotado de gente. Situado no Vale de Ia, no Japão, a Vila de Bonecos Nagoro apresenta ao visitante uma visão verdadeiramente enervante. Dezenas de bonecos realistas em tamanho real estão posicionados ao redor da aldeia, silenciosos, mas observadores. Muitos deles são baseados em moradores ou ex-moradores, enquanto outros são pessoas inventadas. A Reserva Histórica e Cultural do Estado de Gobusta, no Azerbaijão, despeja e traz lama das profundezas de centenas de vulcões, o que, verdadeiramente, dá à região uma aparência de outro mundo. O parque também é conhecido por sua antiga arte rupestre. Wittenoom, na Austrália Ocidental, tem a duvidosa honra de ser o maior local contaminado do hemisfério sul. Amianto azul era extraído de lá muito antes de descobrirmos suas propriedades nocivas. Hoje só os tolos se aventuram sem tomar precauções, para além dos sinais de alerta. O governo da Austrália fechou a área e aboliu Wittenoom de ser uma cidade. Após o fechamento das minas de Wittenoom, estudos de acompanhamento da saúde dos ex-trabalhadores. No ano de 1980, havia 195 casos de asbestose e 64 casos de mesotelioma entre os trabalhadores. Mais de 1.200 pessoas, entre moradores e funcionários, morreram devido a mesotelioma e câncer nos pulmões. E assim concluímos nossa jornada pelos 33 lugares mais assustadores do mundo. Qual deles você achou mais aterrorizante? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos que amam mistérios. Até o próximo vídeo.